Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, graça e paz. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Colossenses é logo depois de... Tessalonicenses é logo depois de Colossenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. O versículo vai ser de 1 a 10. Bem? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 ao 10. Bem? Então vamos entrar hoje. E esse vai ser o trilho principal da nossa palavra de hoje. E depois eu entrarei em Atos, mas eu gostaria que vocês ficassem aqui no Tessalonicenses 1 e 10. Não precisam depois ir para o Atos e outros versículos que eu vou falar. Bem? A minha versão que eu vou ler é NVI. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém? Essa é a palavra do Senhor, né? E o livro, eu vou começar primeiro dando uma história, uma parte geográfica sobre Tessalônica, né? Que é uma cidade que ainda tem na Grécia, tá? E depois eu vou falar da parte sobre a igreja. Primeira informação, é localizada na Grécia, é uma cidade portuária no Golfo da Macedônia, próximo no Mar Egeu. A população da época era de 200 mil pessoas. 200 mil pessoas, mais ou menos. Então era considerada uma grande cidade. Por exemplo, Numasa, a cidade de Numasa, qual o número de habitantes? Numasa, você tem uma ideia? Parece que são 50 mil, 56 mil. A essa época, 2.000 anos atrás, 200 mil pessoas morando nessa cidade. Para vocês terem uma ideia, né? Originalmente o nome dela era Terma. Por quê? Porque tinha muitas fontes de águas termais, né? Mas o nome mudou para Tessalônica em favor da meia-irmã do Alexandre o Grande. Foi um grande imperador macedônio, né? Então, em homenagem à meia-irmã dele, colocou o nome dela Tessalonique, uma coisa assim. E ficou o nome dela Tessalônica, 315 antes do nascimento de Cristo. E o nome atual dessa cidade é Salônica, com 300 mil habitantes. Bem? E essa cidade, na época da Segunda Guerra Mundial, quando os alemães invadiram essa cidade, a população judia, na época, era de praticamente 54 mil pessoas que viviam nessa cidade. Então, entre 1941 e 1943, quando os alemães foram, invadiram e começaram a tomar a Europa, eles começaram a colocar, lógico,
os judeus em guetos e depois mandaram para os campos de concentração. E restou na época somente 1.200 pessoas. O que aconteceu com os outros 54 mil, eu não sei, né? Provavelmente devem ter sido assassinados, né? E sobre a igreja de Tessalônica, agora falando da igreja de Tessalônica, ela foi fundada por Paulo. Essa carta que nós temos vendo aqui, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Ela foi fundada por Paulo no ano 51 ou 52 depois de Cristo. Cristo morreu quando? No ano 33, né? Quer dizer, 20 anos depois ele estava fundando essa igreja na Grécia, né? E essa igreja ela foi fundada durante a segunda viagem missionária que ele fez nessa região. Era uma igreja, uma mistura entre judeus e gentios, né? No caso, gregos e outras nacionalidades, especialmente gentios, né? E nós vamos ler, depois eu vou entrar em Atos 17, só para contar um pouco dessa história sobre essa igreja de Tessalônica. E a gente vê aqui que essa igreja ela foi fundada em 3 semanas, quando a gente começar a ler o Atos 17, essa igreja ela foi fundada em 3 semanas, né? E Paulo escreveu essa carta quando estava em Corinto, um ano depois de ter passado fundando a igreja, um ano depois ele foi e escreveu a carta para esses Tessalonicenses. E o tema principal dessa Tessalonicenses é a segunda vinda de Cristo, né? A segunda vinda de Cristo. Por quê? A Bíblia ela nos ensina o quê? Que Jesus veio, ele foi crucificado e hoje nós vamos ter nossa Santa Ceia, né? Para celebrar o renascimento, a ressurreição de Cristo, né? E esperamos pela segunda volta dele, né? E a Bíblia ela nos ensina isso, né? Que Jesus Cristo foi crucificado, ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. E ele apareceu 40 dias depois de uma forma ressuscitada, né? Ascendeu aos céus e veio e agora está sentado à direita de Deus Pai. E a Bíblia também ensina que ele virá novamente. Ele virá novamente. Amém? Tem alguém esperando por Jesus aí? Né? Quem está aí? Levanta a mão. Levanta a mão, irmão, pelo amor de Deus. Nós temos que esperar porque ele vai voltar, né? E ele está esperando por quê? Porque o Senhor ele vem de novo, com certeza, né? E na Bíblia há mais de 300 profecias falando que Jesus viria no Velho Testamento, né? Porque no Novo ainda não tinha, né? E dessas 300 profecias, elas foram sendo feitas, foram sendo realizadas, né? Um dos exemplos dela, que ele nasceria de uma virgem em Belém, né? Que ele seria um descendente da tribo de Judá, que ele seria nazareno, e assim vai. Dessas mais de 300 profecias, foram todas cumpridas com Jesus Cristo. E ainda, juntando o Velho Testamento com o Novo Testamento, há profecias declarando que tem a segunda vinda de Cristo. Então, irmão, ela vai acontecer. Amém. A gente vai estar aqui, ou já vai estar dormindo lá na glória, né? Vai dormir e vai para a glória ao mesmo tempo, né? Ou a gente vai ser arrebatado, um dos dois. Bem? Praticamente, irmão, não há quase mais profecias a serem realizadas para a volta de Cristo. A única grande profecia que está... Ainda tem outras, né? Vai ter que construir o terceiro templo, a novilha que vai ser sacrificada, a vermelha, tudinho, mas a principal, mas para Deus não é nada difícil, né? E aconteceu em 1948, com a reunião de Israel. Israel ele foi criado em um dia, né? Então, o que falta para Jesus vir? Praticamente nada. A gente não sabe se ele vem hoje, se ele vem daqui a 1 hora, se ele vem amanhã, né? Então a gente tem que estar preparado. E nós vamos hoje ter a nossa Santa Ceia, né? Se lembre disso. Amém? Amém. Uma ideia interessante aqui. Quando Paulo escreveu a carta de Tessalonicenses, Jesus já havia acabado de morrer. 20 anos tinham passado, né? E os Tessalonicenses, eles são famosos. Depois eu vou entrar. Meu irmão, hoje eu vou passar de meia hora, mas a gente vai ter que ver isso aqui até o final. Essa carta ela foi escrita há 2000 anos atrás. E os Tessalonicenses, na época,
eles já eram conhecidos pela fervoridade que eles tinham, a paixão que eles tinham por Deus. Então, eles já estavam esperando que Jesus voltaria, né? A expectativa deles era tão grande que Jesus iria voltar, que foi o que eles fizeram no começo. Pararam de trabalhar. Não vamos trabalhar. Jesus vai voltar, não precisa fazer mais nada, né? Falando, não é brincadeira, mas eu me lembro que no ano 2000, quando ia mudar os dígitos, 2000, né? O banco, a conta do banco ia zerar, ia ter problema. Eu pensei em comprar uma Ferrari. Eu até falei para minha esposa, né? Eu não vou precisar pagar mesmo. Ainda bem que eu não comprei, né? Porque o mundo continua. E eu não era cristão na época, né? Por isso que eu estou falando dessas coisas, né? Ainda bem que eu não comprei a Ferrari, senão eu estava... né? Eu estava ferrado, né? Não estava na Ferrari, não. Né? E o negócio foi tão sério que os tessalonicenses, eles pensaram assim: não precisa. Por isso que na segunda carta de Paulo, não precisa vocês irem lá, a segunda carta de Paulo, Tessalonicenses, de 3, do 10 ao 12, ele diz assim: quando ainda estávamos com vocês, nos ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Isso parece bem atual ainda, né? As tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Essa já foi a segunda carta do Paulo para os Tessalonicenses, né? E isso por quê? Porque a gente tá lógico que Jesus vai voltar, tem que estar na esperança. A esperança, se lembra dessa palavra, esperança, né? Por quê? A gente tem que estar conectado com Deus, a gente tem que estar na nossa vida normal, mas conectado com Deus, esperando Jesus, né? Amém? Amém. Porque, por exemplo, não digo que é com os irmãos aqui da igreja, não sei, acredito que não. Você vem para a igreja hoje, está todo purinho, hoje eu estou minha santa cedo, amanhã, segunda-feira, já começa a fazer o que não deveria. Começa a xingar um, pensar mal do outro, desejar coisa que não deve e já cai em pecado de novo, né? Então, irmão, a gente tem que estar pronto, porque não sabe quando Jesus vem. Amém? Né? Nós que estamos debaixo do sangue de Jesus ainda temos a esperança. E quem não tem, irmão? E quem não tem? É o nosso trabalho de ensinar a eles. Amém? Né? E essa segunda, entre a primeira e a segunda palavra da carta dos Tessalonicenses, o Paulo fala também sobre o anticristo. Né? Ele fala da vida de Jesus, mas também fala do anticristo. Vou passar rapidinho aqui, porque essa especialidade eu vou deixar para o pastor Célio, né? Sobre arrebatamento mas nós estamos estudando, nós temos nosso estudo bíblico aqui, e acredito que será no meado mais ou menos de setembro. Nós teremos dia 17, né, de setembro, né? E essa parte a gente está estudando bastante, bem profundamente também, né? E uma coisa assim, né, que na segunda carta de Tessalonicenses ele fala sobre arrebatamento. Segundo Tessalonicenses 4,17, diz assim: depois nós, que estamos vivos, seremos arrebatados e com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre, né? Então, gente, Paulo está falando sobre o arrebatamento. É 2 Tessalonicenses 4,17, né? E, voltando ao 1 Tessalonicenses, 3 pontos importantes que ele fala nesse capítulo, nos capítulos do 1 ao 5. Eu não vou conseguir entrar em todos, mas ele fala muita coisa muito importante. No capítulo de 1 a 3, ele fala de provações virão. Você é cristão. Irmão, pense bem. Jesus, quem falou isso foi o Martinho Lutero. É verdade, né? Lógico, o cara... O Martinho Lutero, o cara, né? Não pode falar cara, né? Né, pastora? O Martinho Lutero, ele falava, né? Se Jesus Cristo, Filho de Deus, recebeu uma coroa de espinho, com todo aquele poder que ele tinha, né? Mas ele como ser humano e também como Deus, mas ele ficou caladinho, não falou nada. E se ele sofreu, por que a gente não vai sofrer também? Né? Você é cristão, você se torna cristão, não vou sofrer mal, vou estar tudo... Não, e a gente vai ver isso aqui, nessa carta dos Tessalonicenses, tá? Então, provações virão, do capítulo de 1 a 3 de Tessalonicenses fala isso. Capítulo 4, que tentações virão. E o melhor de todos, de 4 a 5, que Jesus voltará. Aleluia, né?
Tanto que Paulo, cada capítulo, desse primeiro do 1 ao 5, ele se refere à volta de Jesus. Por exemplo, 1 e 10. A esperar é o versículo que eu li do Tessalonicenses de 1 a 10, né? É do versículo 10. E esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira que há de vir. No capítulo 2, 19. Pois quem é a nossa esperança? A alegria ou coroa é que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda, não são vocês? Capítulo 3, 13. Que ele fortaleça o coração de vocês a serem irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos. Capítulo 4, 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, e os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Essa parte do arrebatamento, né? E do 5:23, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Né? Jesus vem, Jesus está voltando, Maranata, né? Glória ao Senhor, né? E nós temos o quê? Nós que somos da igreja, nós temos a esperança, né? A esperança de que o retorno do nosso Salvador, Cristo, que ele virá. Essa é a nossa esperança, né? O mundo, ele não tem essa esperança. E o que é a esperança que eu estou querendo falar para vocês? Eu vou botar essa notinha aqui, eu tive que copiar aqui da minha Bíblia, porque não deu para decorar. A esperança que nós temos, nós cristãos, né? Que nós temos, a esperança não no sentido de uma perspectiva otimista ou pensamento desejoso sem qualquer fundamento. Não é isso. Mas no sentido da expectativa confiada, baseada em sólida certeza. A esperança bíblica repousa nas promessas de Deus, especialmente naquelas relacionadas à volta de Cristo, que a gente leu ainda há pouco. A esperança nunca é inferior à fé, mas sim uma extensão da fé. A fé é a possessão presente da graça. A esperança é a confiança na consumação da graça futura. Amém? Né? Isso foi para dar uma iniciada. Agora eu vou entrar no Atos 17:1, da igreja de Tessalônica. Atos 17:1. Se vocês puderem ir, depois eu vou voltar para o Tessalonicenses 1:10, né? Deixa eu molhar um pouco a garganta aqui, que hoje eu estou, desde a intercessão, né, pastor? A Paulo, né, em sua viagem missionária à Ásia Menor, sendo no caso a Turquia e a Grécia, né? Atos 17:1. Tendo passado por Anfípolis e a Polônia, chegaram a Tessalônica, a cidade que nós estamos falando agora, né? Onde havia uma sinagoga judaica. Para ter uma sinagoga em cada cidade, deveria ter pelo menos 10 pessoas, 10 judeus, homens. Se tivesse menos de 10 judeus, não teria sinagoga, teria que ter 10 para cima, tá? Então, onde havia uma sinagoga judaica, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas escrituras, quer dizer, dialogou com eles com base nas escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Lembre-se sempre que Paulo, a missão missionária, a missão primordial de Paulo era com os gentios, mas ele sempre começava com os judeus. O negócio com ele era alcançar os gentios, mas ele começava com os judeus. Bem? Né? E o que ele fazia? Ele provava aos judeus pelas escrituras judaicas que Jesus é o Cristo. E vocês, né? O Paulo era um cara muito estudioso, bem influente, era um apologista de primeira, acho que era o top, né? De todas, né? E ele provava nas escrituras que o Jesus que veio era o Filho de Deus, que os judeus honravam e adoravam, né? 17:4. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. A gente vê aqui, né? Que essa igreja, ela foi, disse no início, ela é formada por judeus e também por outros gentios, né? Gregos e outras nacionalidades.
17 de 5, agora vou 17 a 5 ao 10. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason, eu quero falar Jason, mas em português tem que pronunciar Jason. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Já tinha fiança naquela época, não sabia. E os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Interessante. A gente está vendo aqui, por que eu estou dando essa introdução? Porque os Tessalonicenses começaram uma igreja nova. E já começou com um problema. Paulo passou 3 semanas lá, todo sábado ele ia lá, né, para falar com os judeus. E quem aceitou Jesus, tudo bem. Mas quem não aceitou Jesus, já estava contra. Já estava procurando tirar o que não... Tirar a moral do Paulo, querer quebrar a igreja, né? Agora, né, o que os judeus estão falando aqui? Olha, no versículo 7, na metade do versículo, diz: todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Irmãos, vocês sabem por que Jesus Cristo foi crucificado? Lógico, foi para nos salvar. A palavra principal a meta principal dele é nos limpar do pecado. Mas por que ele foi crucificado por causa do ser humano? Ele foi julgado de quê? Ele cometeu alguma blasfêmia? Ele cometeu algum pecado? Não. Ele foi crucificado. Esse é um livro que eu estou lendo também, mas é bem importante, eu tenho que falar para vocês, né? Por que ele foi crucificado? Ele foi acusado de quê? De ser rei, querer ser rei. E o César, o imperador da época, não, ele era a divindade. Ninguém poderia adorar outra coisa, né? E eles acusavam Jesus de querer ser o rei dos judeus. Mas no rei não somente espiritual, no reino material. Então, por isso que o Pilatos acabou cedendo e crucificando Jesus. Esse foi o motivo principal. Mas, lógico, tudo foi controlado por Deus, porque Deus está no comando de tudo. Amém? Jesus foi crucificado, sim, mas com a autoridade de Deus, né? E o que os judeus estão fazendo aqui? Estão acusando Paulo estão falando de um rei que não é o César. Vejam só o coração desses homens, a amargura que eles têm. Não aceita Jesus. Não quero Jesus, mas também vamos acabar com esse cara. Vamos fazer mal para ele. Paulo, quando foi em Atenas também, né? Ele falou, e depois, quando em Atos 16, se não me engano, eu me esqueci o nome da cidade, que ele lutou contra, ele falou contra a deusa, uma outra deusa grega também. Bateram Paulo, prenderam, jogaram no calabouço, que ele acabou orando, acabou, né, sendo livre e ainda salvou o carcereiro que estava maltratando a ele, né? Então vocês veem o que a pessoa é capaz de fazer. Se não acreditar em Jesus, ela vai querer atacar outra coisa. E vocês se lembrem também que acho que 3 semanas atrás, eu estava falando sobre Gideão, um dos juízes, né? O porquê que quiseram atacar o Gideão? Porque ele destruiu o altar de Baal, que o pai dele, que é judeu, estava cuidando. Aí foram querer atacar o Gideão. Em vez de se gloriarem, acabando com um Deus que não serve, ele está exaltando o Deus de Israel, não, foram atacar Gideão, porque ele destruiu o altar de Baal. A mesma coisa acontecendo, fizeram com Jesus também, né? E estão querendo fazer com Paulo. Quer dizer, elevando outros deuses, até os próprios judeus, que só acreditam em Deus, o único Deus de Israel,
entrando na mesma jogada, falando, não, eles estão adorando outra coisa que não é César. Quer dizer, vê o coração desses que estão, né, perdidos, coitados. Né? E o que sobrou desses Césares na época? Só estatuazinha, mais nada. Quem continua vivo, tocando no coração das pessoas? Nosso Senhor Jesus, não é isso? Ele vai continuar assim. E os outros vão caindo, porque tudo isso é deusinha que não serve para nada. E o nosso Deus não, Ele é o Deus que tem força, que tem poder. E foi Ele que criou todos nós aqui. Amém? Amém. Né? E aqui nesse Atos 17 a gente vê que a igreja foi criada em 3 semanas. Ele passou dialogando com a congregação com judeus e outros gentios. E esses judeus eles ficaram tão amargurados com Paulo que o Paulo teve que sair de Tessalônica. Ele foi para Bereia. Por exemplo, nós estamos aqui em Chibizuções, acho que a gente vai para a pé, a gente vai para Yokohama, ou Kawasaki mais ou menos. 80 quilômetros. O Paulo saiu de Tessalônica e foi para Bereia. Aí está pensando, agora não, eu vou poder pregar em paz. Os caras não saíram dessa Tessalônica e foram atrás do Paulo para dar coça no Paulo de novo, porque ele estava pregando sobre Jesus. Vê a amargura que essas pessoas tinham, né? E por isso que fala que a igreja de Tessalônica ela começou com provação. Começou com provação, né? E a gente vai passando por isso também. Nós temos que passar por isso, mas a gente tem que se manter firme. E por que a igreja da Tessalônica ela continuou firme? Né? Porque ela não abriu mão da sua fé. Ela não abriu mão da fé. Ela continuou lutando apesar de todas as coisas que estavam acontecendo ao redor dela. A multidão que vinha atacando, o pessoal que ia sendo preso, mas eles estão lá firmes, né? Eles não se preocuparam com a multidão. Não se preocuparam com o que o pessoal do lá estava fazendo. Irmão, a gente volta para nossa casa, vou falar aqui da minha esposa, a gente volta para nossa casa, algumas pessoas falam, vocês não mudam? Esse Deus de vocês, o que faz? Continua falando, entrando coisinhas, né? Jogando dados inflamados. Eu vou falar da minha família, da minha casa, né? Meus parentes, né? Mas continuam. Eu acho que cada um de vocês, onde vocês trabalham também, a gente começa a falar de Jesus, uma coisa já vem alguém querendo cortar nossas asinhas, né? Mas a gente não pode ter medo, a gente tem que falar, amém? Né? E tem muita gente, né, que, por exemplo, agora, talvez graças ao Senhor Deus, né, devido à posição que eu tenho na empresa, eu posso colocar essa minha Bíblia na minha carteira, deixar aberto, eu falo de Jesus. Não sei se devido à minha posição, mas se for devido à minha posição, eu agradeço ao Senhor, porque foi Ele que me colocou nessa posição. Amém? Eu não sei se vocês podem fazer isso, se vocês podem colocar um símbolo, uma cruzinha, não precisa, né? A gente não precisa, mas eles veem, né? Quando você vai almoçar, você vai comer um pouquinho, você ora antes de almoçar. Eles veem essa atitude. A gente nem pensa que estão vendo. Um dia desse eu estava eles falam de sá, né? A gente tem um horário, para meio-dia até 1h para o almoço, mas eu desviei 1h, foi eu pensar 1h de sá. Então, o rapaz que trabalhando comigo, eu estava vendo que o senhor ora antes de comer, porque ele já morou nos Estados Unidos, então ele viu a minha posição, besteira, 30 segundos, 1 minuto no máximo. O senhor é cristão? Eu disse, sim, sou. A gente vai demonstrando em cada ato, pequena coisa, a gente vai demonstrando, né? E isso ainda, graças a Deus, no momento ainda está bom, ainda estou esperando o momento que não vier as peleias, as lutas, né? Peleias, né? Porque aí sim que a gente vai ter que se mostrar se é forte ou não. Porque quando está tudo bom, está tudo benzinho, eu sou cristão, está tudo bem. Quando vem um problema, não sou mais cristão, não. Eu estou de assumir. Não pode, né? E os tessalonicenses, eles continuaram firmes na luta, apesar de estar pelejando, né? E o que o Paulo fala isso em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro nos judeus, depois no grego. Aí as pessoas vão perguntar, por que primeiro no judeu? Porque Deus decidiu assim, primeiro o judeu, depois o grego. Melhor ser salvo do que ficar brigando com Deus.
Deixa o judeu ser salvo primeiro. Depois a gente vai, não tem problema. Quer ser salvo? Quer. Então aceita Jesus. Confessa Jesus, né? E essa carta, né, que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, para aquele o quê? Para eles continuassem fortes durante as provações, firmes contra as perseguições e tentações, e manter a esperança que Jesus vai voltar, né? Amém. Voltando a Tessalonicenses 1:10. Eu vou ler aqui de 1 pelo menos até o 3. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Eu peço perdão aos irmãos da língua espanhola, porque eu estou falando rápido. Quer dizer, talvez não dê para vocês entenderem. Se vocês quiserem depois, pastor, o que é isso? Pastor, o que é aquilo? Fiquem livres para me ligar, tá? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé. Essas 3 palavras. Trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Eu falei ainda há pouco, em nosso Senhor Jesus Cristo, né? E vocês veem um ponto comum nas cartas de Paulo: graça e paz. Graça e paz, né? Graça em grego é charis. E paz em hebraico é o quê? Shalom, né? Charis, shalom, né? Graça e paz, né? E as 3 palavras você pode procurar nos evangelhos das cartas de Paulo. As palavras-chave: fé, amor e esperança, né? Sim, vamos para o 4. Sabemos, irmãos amados, de Deus que os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo, em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, né? Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não teve necessidade de dizer mais nada sobre isso. Eu quero só dar um detalhezinho aqui, nessa última parte, que o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. O Paulo não quis falar que, não vou falar mais sobre Jesus. Não. Os Tessalonicenses, eles estavam tão firmes, falando da palavra do Senhor para outras pessoas, que o Paulo já não precisava mais falar ali naquele local. Então, deixa isso com vocês, eu vou para outro. Eu vou para outro onde o pessoal não conhece Jesus, né? Então, e Paulo não precisava falar mais nada, não. Foi nesse sentido que ele procurou falar isso, né? E aqui a gente vê uma coisa, um círculo do Evangelho. Vocês se lembram, 3 semanas atrás, quando eu preguei com o Gideão? É o círculo vicioso de Israel. Adorava a Deus, esquecia a Deus, começava a sofrer, apanhava bastante, pedia um salvador, adorava a Deus, aí era salvo. Esse é o ciclo de Juízes. O tempo todo, você vê 12 juízes, era o tempo todo nessa, vamos dizer, pouca vergonha, né? Agora a gente vê aqui, na igreja de Tessalonicenses, um outro círculo, o círculo do Evangelho. Não é circo, é o círculo, né? A volta do Evangelho, né? Por quê? O Evangelho chega à pessoa, você é modelado pelo Evangelho, você começa a passar o Evangelho, as outras pessoas que não conhecem o Evangelho é tocada, né? E aí vai virando o círculo, né? A gente vê aqui, por exemplo, no versículo de 4 a 5, né? Falando que o Evangelho chega, né? O Evangelho vai chegar nos Tessalonicenses, né? E aí ele se torna um modelo. Do versículo 6 a 7, você recebe o Evangelho, e do 7 a 8, o Evangelho vai ser distribuído por você. O que nós cristãos temos que fazer? Pegar o Evangelho, estou salvo, beleza, tá tudo bem? Não! Você sabe que isso é bom para você? Você sabe que isso é bom para sua família? Passe para sua família, passe para os seus amigos, passe para quem você conhece. Não fica só em você. Esse é o círculo que a gente tem. Graças a Deus, eu acredito que cada um de nós foi tocado assim.
O evangelho chegou, a gente, será que eu aceito? Será que eu deixo? Será que eu não faço? Aí a gente aceita o evangelho. Que bom, beleza. Não, mas isso é muito bom, eu não quero só para mim, eu tenho que passar para outros também. E a gente vai nesse círculo, e a igreja vai. Essa é a igreja de Deus. Não é a minha igreja, não é a igreja do Mistério Renome, não é a igreja do pastor Cê, não é a pastor Luiz. A igreja é de Deus, a gente tem que passar isso. Não é porque eu sou pastor que eu tenho que estar pregando e vocês não podem pregar. Não, vocês podem fazer isso também. Amém? E eles vão ver os nossos atos quando a gente está fora daqui da igreja. Quando a gente está fora da igreja, o que a gente está fazendo? Né? Ele não vai estar, eles não vêm para cá, eles não sabem o que a gente faz aqui dentro. Eles vão ver você cristão quando você está lá fora no mundo. Você está sendo embaixador de Deus? Você está sendo embaixador de Jesus na época? Aí lá quando está lá fora, né? Passa um cara na sua frente, seu abençoado, né? Está dizendo abençoado para o homem ou está falando outra coisa que não deve, né? E se sentir, irmão, peça perdão, Senhor, quando botar a cabecinha assim no travesseiro, Senhor, pequei, assim, me perdoa. A gente não sabe se vai acordar amanhã de manhã ou não. Não sabe. Quem sabe é só ele, né? Até quando ele vem, é só ele que sabe, né? E essa maneira que o evangelho está sendo repassado atualmente é assim, né? E o tempo está voando. Eu gostaria que vocês lessem agora do versículo do capítulo 1 do Tessalonicenses, do 9 ao 10. Tessalonicenses 1, do 9 ao 10. Bem, eu vou indo aqui. Pois eles mesmos relatam que de maneira vocês não receberam como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo, verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Jesus nos livra da ira que há de vir. Duas palavras que eu quero que vocês se concentrem. Esperar, verdadeiro, e esperar dos céus do Filho. E depois, quase no finalzinho, Jesus nos livra da ira que há de vir. Né? Qual a importância de esperar em Jesus? Qual a importância de a gente esperar em Jesus, né? Versos importantes da Bíblia. Hebreus 9, 28. Eu vou só ler um aqui, porque o tempo está voando. Eu vou ler, por exemplo, Tiago 5, de 7 a 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E assim vai, né? O nosso objetivo agora é esperar pela vida de Cristo, pelo retorno de Cristo, pacientemente, né? Ninguém sabe quando ele vir. E se aparecer alguém dizendo, olha, Jesus Cristo vai voltar dia tal, meu irmão, esse é um falso profeta. Ninguém sabe, só Jesus, só Deus. Não. E o filho, quando ele estava na terra, ele disse que só o pai que sabia, né? Agora ele já está lá em cima, eu acredito que ele já sabe, mas, né? E por que Deus não voltou 2000 anos atrás? Por que ele não voltou há 15 anos atrás? Por que ele não voltou ano passado? Porque ele está querendo salvar mais gente. Ele está dando tempo para nós que estamos aqui alcançar mais pessoas para o reino dele. Ele não quer que você seja achado e fique lá quietinho, lá, tomando seu chazinho, sua Coca-Colazinha. Agora eu estou salvo, está tudo bem. Não. Ele quer que a gente trabalhe também. Amém? Outra coisa. A palavra ira. Eu falei para a gente olhar aqui a paciência, a palavra ira, né? A palavra ira, essa ira que a gente vê aqui, porque no mundo, uma vez eu estava tendo um debate com o pessoal que era espírita. Não, porque Deus não se ira. Deus não se ira. Eu disse, não, na Bíblia está, Deus se ira. Mas não é a ira do ser humano. Amém? Qual é a ira de Deus? Ela não é um processo impessoal de causa e efeito, como alguns estudiosos tentaram argumentar, nem uma explosão de temperamento apaixonada, arbitrária ou vingativa, mas o seu santo é intransigente antagonismo ao mal, com o qual ele se recusa a transigir, negociar, e um dia o seu julgamento virá, né? É essa que é a ira que Deus tem, bem?
Deus, Ele vai vir. Jesus vai voltar, né? A gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que estar preparado para isso. Eu já estou terminando, tá? A gente está preparado para isso. Tem que estar preparado para isso, né? A gente sair daqui da igreja, como ainda disse há pouco, acabou, tá tudo bem, volto semana que vem. Não. Irmão, procure se manter fiel a Deus. Procure demonstrar a sua fidelidade a Ele. Porque no momento que vier a tribulação, a gente tem que estar conforme a vontade dEle. É possível fazer 100%? Não. Se a gente não tiver o Espírito Santo nos ajudando, é impossível fazer. A gente tem que estar unido com Ele. E procurar sair das armadilhas do mundo. Porque o mundo vai querer tragar você de qualquer maneira, rapidinho, né? E o momento que você vacilar, o diabo vai querer te encontrar. Vai querer te pegar. Ele já sabe que você é filho de Deus, ele não pode te tocar. Mas se você abrir brecha, por algum motivo, né? Ele vai vir e vai querer te atacar. Vai querer atacar você e sua família. Você tem que olhar, você tem que vigiar. Vigiar e olhar, né? Vigiar e orai. Vigiar e orai, porque o inimigo está ao redor. E se você abrir uma brechinha, ele vai querer. Eu já disse, Jesus é cavalheiro. Ele chega, não tem nem a porta, ele bate, se você abre, ele vai entrar. O diabo não, ele vai querer entrar com força, a qualquer maneira, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Amém? Essa é a palavra que eu tinha que dar para vocês. Eu estou encerrando aqui. Espero que tenham entendido. Eu fiz uma palavra muito rápida. E como eu disse, se alguém quiser, depois de perguntar com mais detalhes, tem muita coisa que eu queria falar. Eu posso deixar para a próxima vez, amém? Deus abençoe e que vocês estejam sendo abençoados e tocados de alguma maneira por esta palavra, amém? Amém. Amém.